Ação Imediata já está de volta e neste bloco com esclarecimentos para você na hora de efetuar a sua compra ou depois também se tiver algum problema. E para isso, olha, eu trago aqui mais uma vez o Dr. Euclides Jutikoski, que participa com a gente, advogado. E você aí de casa também pode mandar a sua pergunta, 2111-7000, que é o nosso telefone, para os esclarecimentos aqui do doutor. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Janaína. Obrigada mais uma vez pela presença. Uhum. Olha, eu vou começar com a pergunta do João do Cervezão. Ele diz o seguinte, ele presta serviço a uma empresa e ela me paga informalmente, ou seja, sem nota, pois não é registrado. Ele deposita grande parte do salário em uma poupança. Ele teria que declarar imposto de renda? Como a Receita Federal tem esse controle do salário que ele ganha? Ele tem que declarar para a Receita Federal se ele tiver um rendimento mínimo, né, a partir desse rendimento que ele tem que declarar. Mas ele está numa informalidade que ele precisa regularizar isso, mesmo porque, como está se depositando numa conta poupança, há uma identificação desses depósitos. A Receita Federal ela tem como fazer esse rastreamento, essa movimentação bancária. Então aí precisa orientá-lo, né, e ficar um alerta para que ele se regularize isso. Ou seja, a principal orientação, então, para o João é ter um registro em carteira ou Sim. também fazer essa emissão de nota fiscal, porque ele vai estar dentro das leis, né? Se for uma relação sem vínculo empregatício, então ele faz um estabelecimento, né, de pequeno microempresário, ou ele faz como se fosse uma prestação de serviço autônomo, né, mas que seja documentado isso para ele poder fazer as declarações de imposto de renda dele e para a empresa que o contrata também ter, né, o documento fiscal para ela contabilizar. Então, nesse caso, quando ele pergunta aqui como a Receita Federal tem esse controle, seria pela poupança? Ela tem controle de toda a movimentação financeira, né? O Banco Central encaminha para a Receita Federal todas as movimentações financeiras das pessoas físicas. É lógico que eles vão verificar aquelas movimentações mais expressivas. E todas as movimentações bancárias, né, do setor financeiro acima de R$ 4.990 ou de R$ 5.000, esses sim vão de uma forma exclusiva e com mais cuidado para a Receita Federal. Então precisa ficar atento para não ser aí, pagar multa, né, e estar numa condição de informalidade. Inclusive, né, há poucos dias a gente teve aí a declaração do imposto de renda. Quem não declarou, também fez alguma declaração incorreta, corre o risco de pagar essa multa, né, doutor? Sim, com certeza, de pagar a multa. E ele deixando de fazer os recolhimentos, né, principalmente previdenciário, ele vai perdendo tempo de serviço, né, então ele vai ter aí prejuízo de retardamento de aposentadoria, né, então tem outros prejuízos, tem outros né? prejuízos que não é só com o leão, né, tem outros prejuízos aí que é decorrentes disso. Olha, o José de Souza, do bairro Cervezão, ele diz o seguinte, ele vendeu seu carro, parcelou em 10 pagamentos, a pessoa pagou. Ele tem os recibos, inclusive, mas o novo proprietário foi multado e o carro ainda está em seu nome. Como proceder? Janaína, a legislação de trânsito brasileira, ela fala que a responsabilidade de comunicar às autoridades de trânsito a venda do veículo é do vendedor. Então, nós sempre orientamos, quando você for fazer a venda do veículo, você vai ter que preencher o recibo, né? A pessoa vai ter que fazer a transferência para o nome dela, mas independente dela fazer a transferência, com essa cópia desse recibo, você faz um documento da Ciretran e protocola, informando que você vendeu aquele veículo, né? Se você não faz isso, acontece isso, às vezes o novo proprietário não paga o IPVA, aí você pode ser executado para pagar o IPVA do veículo em atraso. Tem multa de trânsito que talvez fique presa no veículo, né? Fica vinculado ao veículo, mas você tem que pagar. A questão das multas por infração de trânsito, que é o CNH, né? O que ele tem que fazer? Ele tem que ir até o Ciretran e pedir um bloqueio por falta de transferência. Então esse bloqueio vai impedir que ele licencie o carro, o novo comprador licencie o carro, aí ele com certeza ele vai procurar resolver e fazer a transferência. Ele pode fazer isso agora, pode. Então, mas isso ele pode pedir o bloqueio de transferência do veículo junto à Ciretran, para obrigar o novo comprador, o novo proprietário a regularizar isso. E no caso ele tendo essa data que ele vendeu o veículo, ele pode ficar isento dessa multa ou não? Se ele mostrar que ele vendeu o veículo, que se for multa por infração de trânsito no prontuário de CNH dele, se ele provar que ele vendeu o veículo, ele não é o condutor, né, ele pode pedir para que dê baixa nessa multa. O ideal seria o novo proprietário fazer a transferência dos pontos daquela infração para ele, né? Mas ele pode tentar fazer isso via administrativa.
Ok. A Maria Cristina do bairro Inocop diz que o nome foi incluído no SPC indevidamente. Já entrou em contato, disseram que iam tirar o nome dela lá do registro. E até agora nada. Ela teve inclusive problemas em fazer compras em outros locais. Cabe uma indenização? Cabe sim. Pega um documento dessa negativa que ela não conseguiu fazer comprar, uma prova, e também pedir junto à associação comercial ou alguma pessoa que tenha acesso ao banco de dados Serasa, pegar um documento mostrando que ela estava negativada. Isso gera, né, uma indenização, há um constrangimento aí, né, de ordem moral, então cabe uma indenização de dano moral. Vai depender de como que é isso, de como foi essa profundidade de constrangimento para o juiz fixar o valor da indenização, mas em tese cabe sim. Olha, tem aqui a Fabrícia do Guanabara, perguntas relacionadas a veículos também. Ela comprou um carro e está com 3 parcelas atrasadas. Ela quer pagar uma, mas para os cobradores, mas só aceitam as 3, está certo? Está certo, ela está em débito, infelizmente, né, está inadimplente. Você não pode obrigar o credor a aceitar só pagamento de uma, né? Eu acho que deve insistir junto com a instituição, instituição financeira, para poder regularizar isso, mas já com três parcelas, a maioria dos contratos financeiros prevê uma cláusula que vencendo a segunda, vence todo o débito. E vencendo todo o débito, eles podem entrar com ação de busca e apreensão do veículo, né, e ela acaba perdendo o veículo e acaba ficando devendo ainda o saldo devedor do financiamento. Para fazer essa busca, só para entender melhor, essa busca do veículo, a partir de quantos meses devendo? A partir na verdade é o seguinte, a partir do vencimento da segunda parcela, está na condição de inadimplente. Segunda parcela. O que na verdade, Janine, é o seguinte, o veículo foi financiado, mas há um contrato de financiamento entre a instituição e o dono do carro. É que o carro fica na condição de garantia do empréstimo. Então, as pessoas fazem uma espécie de um empréstimo para poder ter o recurso para comprar o carro da concessionária ou do revendedor. Então, ela está devendo para a instituição financeira. É que o carro serve como garantia. Se você não pagar, esse carro é levado a leilão, o valor que é apurado vai servir para deduzir o empréstimo. Geralmente, ele é insuficiente. Então, além de você perder o carro, ainda você acaba continuando devendo ainda para a instituição financeira. Então tem que arrumar um jeito aí de liquidar isso daí, né, para não ter problema maior. Saída, né? O Antônio do Cervezão, ele disse que compra um relógio de marca, está na garantia, mas o relógio apresenta problemas e a loja não quer trocar. O que fazer? Ele tem que fazer uma reclamação no Procon, né? Tá com toda a documentação provando que ele comprou o relógio para ver se não ultrapassou. A garantia, se não tiver uma garantia concedida pelo fabricante ou pelo dono da loja, ela é no mínimo de 90 dias. Se tiver dentro da garantia, ele tem direito a ter reparado o relógio ou ter receber um outro no lugar ou devolução do dinheiro. Se a loja demorar, então vai até o Procon, né, faça uma reclamação lá, com certeza vai resolver isso daí. Ok, doutor, eu agradeço mais uma vez a sua participação. Um ótimo fim de semana. Para todos nós, uma boa tarde a todos aí. Boa tarde. Olha, a ação imediata dessa sexta-feira fica por aqui, mas continue na programação da TV Claré com mais notícias no Direto da Redação. Uma boa tarde e um ótimo fim de semana para você.